Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje eu recebo o Alan Benjamin, ele que é dirigente da Federação Americana do Trabalho. Você vai acompanhar agora uma entrevista com exclusividade aqui no nosso programa. Bom, Benjamin, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Você que representa mais de 11 milhões de trabalhadores, 56 sindicatos nacionais e internacionais. E para a gente dar início à nossa entrevista, vamos falar sobre você que é dirigente da Federação Americana do Trabalho. Explica como é que funciona essa central, como surgiu a junção delas com o Congresso da Organização da Indústria e quais os benefícios que foram tirados disso. Sou membro da executiva da Federação da AFL-CIO, que é uma federação que fez fusão em 1950 entre das duas grandes federações sindicais em uma só. Eu sou membro da executiva na minha cidade, que é São Francisco, em Califórnia. A federação tem tem 13 milhões de afiliados. Está estruturado a nível nacional e depois cada federação dos 50 estados dos Estados Unidos também tem uma federação AFL-CIO e também as cidades e municipalidades têm sua própria executiva com todos os sindicatos afiliados. Agora, em 2005, houve uma excisão na federação, com alguns sindicatos que saíram, pensavam que a central sindical não era suficientemente militante, não estava fazendo o que deveria ser. E, na realidade, esse setor que saiu tinha muitos problemas que difícil não precisa explicar, mas a maioria voltou na federação, que é uma boa coisa, porque a divisão nossa não era boa. Então, a maioria dos sindicatos que saíram em 2005, nós representamos, são 120 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos. Estão representando 10, 12%, não é muito. É um problema. E nos anos 50, 60, a representação sindical era 30, 35, 40%. Mas a ofensiva da patronal, a ofensiva do governo contra os trabalhadores, ha levado a que o direito mesmo à sindicalização nos Estados Unidos está sendo atacado, sobretudo para os trabalhadores do setor público. Eu acho que vocês conhecem um pouco esse problema. Então, nós estamos estruturados, temos negociação coletiva, salvo com a exceção que hoje, nos estados do sul dos Estados Unidos, desde 1948, tem 22 estados que não têm o direito à negociação coletiva e agora, mesmo com a política de Bush e mesmo de Obama, que para os trabalhadores que, em sua maioria, votaram para Obama e ficaram totalmente não podiam acreditar que Obama faria o que ele está fazendo em limitar e recortar o direito à greve. Então, em vários estados do país, hoje, o direito do norte, mesmo estados onde tinha uma força sindical importante, Michigan, onde nasceu o sindicato dos automóveis, como a ABC, por exemplo. Lá, os trabalhadores não têm hoje direito à negociação coletiva. Então, é uma ofensiva que nós estamos sofrendo. Temos um congresso, o congresso da Federação Sindical é cada 5 anos. Eu acho que deveria ser cada 3, cada 2 anos. Não sei como é na CUT, mas 5 anos não permite ter uma democracia interna como deveria ser.
Então, temos um congresso 8 a 12 de setembro, muito importante. Este congresso nosso vai determinar se a Federação Sindical vai poder dar uma resposta como deve ser, como os trabalhadores precisam, ou senão se vai continuar uma política de acompanhamento da política do governo, com um pouco de crítica, mas aceitação do quadro geral da ofensiva contra os trabalhadores. Então, temos um congresso muito importante. Eu penso que eu serei delegado sindical da nossa Federação de São Francisco. Bom, Benjamin, quais são os maiores problemas enfrentados pelos trabalhadores norte-americanos e como os sindicatos eles vêm lutando para evitar esse tipo de exploração? Nos últimos 20 anos, o que foi o sonho americano para muitos trabalhadores, bom emprego, direito à sindicalização, com bons benefícios lá, direito à saúde, a segurança para a previdência, tudo isso existia, mas nos últimos 20, 25 anos, tudo isso tem mudado. Mudado, mas fundamentalmente, desde que houve uma greve em 81 dos sindicatos de controladores aéreos, eles fizeram greve e o presidente de então, Ronald Reagan, quebrou o sindicato. Foi um momento novo para nós. Agora, cada empresário diz, não precisamos sacar de sindicatos, e é uma ofensiva para eliminar a sindicalização, sobretudo do setor público. Os trabalhadores, professores, maestros, todo o setor da educação está sendo atacada porque a privatização dos serviços públicos, a privatização da educação, significa poder romper os sindicatos neste setor. Tem uma resposta muito importante dos trabalhadores da educação. Maestros em Chicago fizeram greve faz um ano, foi? Em outras cidades estão organizando, estão se reagrupando, estão procurando reapropriar-se do sindicato, porque a direção sindical, mais vezes que não está à altura do que eles deveriam estar fazendo para responder, lutar, chamar a mobilização, acompanham, aceitam, permitem que os políticos, e por quê? Porque, em geral, é um problema fundamental que nós temos, que os sindicatos estão amarrados ao Partido Democrata. E o Partido Democrata não é um partido dos trabalhadores, como vocês têm aqui. Mesmo com os problemas que você tem com o Partido dos Trabalhadores, seguramente você sabe muito mais do que eu sobre essa situação, mas nós não temos nos Estados Unidos um Partido dos Trabalhadores, um partido que pode dar voz e mobilizar e organizar, que nasceu dos sindicatos. Então, esse é o desafio que nós temos. Nós vimos também que as crises econômicas e as guerras, né, do Iraque, do Afeganistão, afetaram milhares de trabalhadores. Quais foram os piores efeitos da crise e das guerras e como os sindicatos eles vêm enfrentando esses problemas? O orçamento do Estado que vai para as guerras não vai para saúde, educação, transporte. As autovias estão com buracos. Terrível, os pontes estão que quebram, toda a infraestrutura precisa de ajuda. Tem 27 milhões de trabalhadores sem emprego ou muito subempregados, que precisam de um trabalho estável, com direitos, com garantias, com um salário
digno. Eles já não têm. O orçamento, a política de guerras. Também é a morte para os jovens das famílias dos trabalhadores que vão para o Iraque, que morrem. Nem sabem por quê. Foi para armas, como foi, armas de destruição massiva. Ninguém acredita nisso. Afeganistão, tudo as pesquisas mostram que os trabalhadores, as famílias dos trabalhadores, não têm confiança na política internacional dos Estados Unidos. Pensa que uma política que impõe, que busca resolver a crise do seu sistema sobre a base das espalhas dos trabalhadores, tanto nos Estados Unidos como em outros países. Então, vai invadir o Iraque para buscar justificar sua política mesmo no interior dos Estados Unidos. Então, a crise é muito grande nos Estados Unidos. Eu falei, e que é o que fez em 2008, 2009, Obama deu trilhões de dólares para resgatar os bancos e Wall Street, 0 centavos para resgatar os programas sociais e os trabalhadores. Então, a gente saiu na calle, você está dando dinheiro a Wall Street e nós... Então, esse é todo o problema que nós estamos confrontando os Estados Unidos. E como é que os sindicatos americanos avaliam o governo de Obama? Houve algum avanço nesse governo em relação aos direitos dos trabalhadores? Obama, quando ele fez campanha, levantou a esperança dos trabalhadores como nenhum candidato a presidente tinha feito em 50 anos. Mesmo Kennedy não criou a expectativa. Ele prometeu que a primeira coisa que ele faria, fecharia o Guantánamo. Segunda coisa, ele aumentaria e acrescentaria o direito à sindicalização. Daria dinheiro para as escolas, dinheiro público, e ele faria uma política de resgate de Main Street, os trabalhadores, e não dos bancos. Depois, então, a gente saiu na rua chorando de alegria, chorando, sobretudo a população negra dos Estados Unidos, que não pensaram, ninguém pensava, que nos Estados Unidos, um país racista, com toda uma história que um presidente negro seria votado. Então foi uma alegria, uma euforia, e muito rapidamente ele falou: a crise eu não posso fazer muito. Tudo o que eu prometi temos que aguardar. Porque a situação de crise, que não foi a crise que eu não sou responsável, mas eu tenho que administrar, eu sou o gerente geral, e cada decisão que ele fez foi uma decisão que tomou como seu eixo a política da ajuda aos empresários e aos grandes empresários. Não houve direito à sindicalização, não houve programas de criação de emprego, que foi a promessa maior. Que o país que os trabalhadores não têm emprego, tem drogas, tem todos os problemas que existem. E o programa de criação de empregos, menos de 1 milhão de empregos, e ainda esse programa limitadíssimo os republicanos no Congresso, porque tem uma crise muito grande entre democratas e republicanos. Mesmo isso não passou. Mas Obama poderia ter brigado para imponer e sair à rua e se ele teria falado: nós não aceitamos que o Congresso não dê emprego, a gente houver apoiado Obama, se você faz isso, nós apoiamos.
nunca fez, porque ele aceitou tirar seu dinheiro, todo o dinheiro que vai para o Partido Democrata. Esse é o problema fundamental para nós, que é um partido que não representa os interesses dos trabalhadores. Essa é a questão fundamental. Então, a discussão agora é necessidade de que os sindicatos sejam independentes, senão os sindicatos não avaliam a política do Partido Democrata, que dêem a briga, que lutem por os trabalhadores e, em última instância, que dêem passos concretos para a criação do nosso próprio partido político. Como é que é a participação dos jovens americanos no movimento sindical e como os sindicatos e as centrais têm atraído a participação dos jovens nos movimentos sociais? Lastimosamente, é muito limitado o que os sindicatos têm feito para os jovens. Está mudando. Há consciência da parte da direção sindical e eu tenho que reconhecer isso. No próximo congresso haverá muitos jovens que foram parte do movimento de a ocupação Wall Street, que têm sido convidados, organizados com os jovens que estão agora trabalhando com os sindicatos. É uma coisa nova, mas é muito limitado, é muito tarde. Muitos jovens dizem muito tarde e muito pouco. Então, os jovens saíram na rua. Eu acho que também teve uma situação similar na Espanha, em outros países da Europa, possivelmente um pouco em Brasil, sem reconhecer que os sindicatos são representantes deles e de todos os trabalhadores, com consignas que não, os sindicatos só se preocupam dos sindicalistas, não se preocupam de nossos problemas. Então, é um reto, um desafio muito grande para o movimento sindical nos Estados Unidos, sobretudo quando os jovens estão sendo levados para um terreno antissindical, contra o movimento sindical, pela mídia, pelos professores, pelo todo o sistema educativo. Os problemas que nós temos é que tem sindicatos que não fazem o que estão impedindo que a educação seja melhor, toda a justificação ideológica que eles fazem, e os jovens são muito suscetíveis a ser atraídos. Não, se os sindicatos não dão a briga ao lado dos jovens, os jovens ficam muito fácil de ser cooptados e ser ganhados por gente que não tem nossos interesses. Bom, o problema do débito estudantil também é muito preocupante. Como é que os movimentos sociais pretendem enfrentar esse problema? Os estudantes têm organizado suas mobilizações para dizer moratória à dívida estudantil. E uma coisa boa que nós vimos com o movimento da Occupy Wall Street foi um pouco um movimento similar ao movimento que vocês conheceram os fins de junho, quando a gente saiu, onde o movimento dos jovens fizeram união com os sindicatos, sobretudo os sindicatos da educação dos maestros. Eles criaram um movimento Occupy Education, sobretudo no estado de Califórnia. E a questão da dívida estudantil, não aos recortes dos orçamentos para a educação, não à privatização, pelos direitos de negociação coletiva para melhorar as condições de trabalho dos estudantes, contra a privatização, as fechaduras das universidades. Esse movimento está muito bom. Então, nós temos exemplos
de jovens com os sindicatos fazendo luta comum. E o exemplo que nós vamos levar ao Congresso Sindical em setembro para dizer, a gente pode fazer essa união, mas sobre a base de reivindicações claras, sobre a base de luta na rua contra e não aceitação da política de Obama. Então, se está dando essa luta para justamente esta questão da dívida estudantil. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os trabalhadores imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Não sai daí, a gente volta já. Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Estamos de volta com a nossa entrevista. Eu recebo aqui no nosso estúdio com exclusividade o Alan Benjamin, ele que é dirigente da Federação Americana do Trabalho, e a gente vai falar agora sobre os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Bom, Benjamin, quanto à imigração, a gente sabe que ainda há milhões, né, de trabalhadores imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Como é que a Federação Americana do Trabalho, o Congresso da Organização da Indústria, eles avaliam a reforma imigratória que acabou de passar no Congresso e quais os efeitos dessa reforma? Tem 11 milhões de trabalhadores sem documentos. Nós não dizemos ilegais, pensamos no movimento sindical que não são ilegais, não tem papel, tem que ter papel, isso aí são... nós lutamos e dizemos eles têm direito à legalização, a papéis para todos. A Federação Sindical, em 1999, adotou uma muito boa política. Mudou e adotou uma resolução que muitos de nós tivemos uma responsabilidade de apresentar ao Congresso. Amnistia para todos, legalização para todos, direitos iguais para todos. E não aos programas de trabalhadores hóspedes, como é trabalhador? Que são trabalhadores que trazem do México e depois não têm direito à sindicalização e eles voltam ao país. Em programas arreglados com os empresários. Em geral, os sindicatos estão dando mostra lá de preocupação real sobre a situação dos trabalhadores migrantes, onde hoje temos uma discussão no movimento sindical sobre o caráter exato da reforma política que fez Obama, aceptada por Obama, que não tem sido até agora adotado pelo Congresso, foi adotado pelo Senado, uma das duas casas do Congresso. A Câmara de Representantes ainda não tem votado, então não é ainda proposta de lei. Os republicanos que têm uma maioria na Casa de House of Representatives, da Assembleia Nacional, dizem que ele não pode dar o apoio a essa reforma porque significaria dar amnistia a 11 milhões. Agora, para muitos de nós, as condições que planteia, que tem a reforma, são muito ruins. 13 anos, se você trabalhou no indocumentado, não pode estar desempregado mais de 60 dias de forma contínua durante 13 anos. Nenhum trabalhador pode
em situação da crise impossível. Então, eles têm posto tantos e tantos obstáculos. A gente diz que se 500.000 a 1 milhão de trabalhadores tem a legalização depois de 13 anos, será muito. Entretanto, e lá está o conteúdo ruim dessa reforma, a militarização da fronteira. Qualquer novo trabalhador que vem aos Estados Unidos expulso imediatamente, não tem nenhum direito. Mas os trabalhadores do México, da América Central, vão continuar aos Estados Unidos porque a política dos Estados Unidos, a política esta neoliberal, está destruindo os empregos, a indústria, a soberania desses países. E os trabalhadores dizem, mas a sua alternativa que eu tenho é ver como, não sei como, mas viajar, ir aos Estados Unidos e procurar um emprego para que a família não morra de fome. Então, nós dizemos a política de militarização da fronteira, pior do que existe hoje, não é uma boa coisa. Então, vamos ter um debate muito forte sobre esta questão no Congresso em setembro. E os movimentos rurais? Eles existem? Há alguma ligação com a federação? Não temos, na realidade. Tem uma porcentagem, menos de 1% da população trabalha e vive no campo. Todo é agroindústria, por razões históricas muito diferentes do que o Brasil. Os trabalhadores foram expulsados do campo e foram na cidade. E são as grandes multinacionais as que controlam quase tudo a produção agrícola. Tem trabalhadores rurais no sul dos Estados Unidos, onde a questão do movimento dos negros, pobladores urbanos e rurais, tem uma superposição com a questão dos trabalhadores rurais. No estado de Mississippi, quando houve o furacão Katrina, muitos desses movimentos foram muito afetados, não na cidade de Nova Orleans, mas nas zonas aledañas. Então, é um problema, sobretudo, no sul dos Estados Unidos, mas, em realidade, não tem nos Estados Unidos depois da Guerra de Secessão, da Guerra Civil, de 1860, 65, essa questão passou a um segundo... Não vou dizer que foi resolvido, porque a gente perdeu tudo, mas não existem esses movimentos. Bom, a gente acabou de acompanhar as declarações do Edward Snowden, ele que é ex-agente da CIA, né? E ele denunciou espionagens da CIA pelas redes sociais, e-mails privados, chamadas telefônicas. Você considera as ações da CIA um atentado à liberdade, à privacidade? E a Federação e o Congresso pretende agir de alguma forma diante dessa situação? O movimento sindical tomou uma boa posição, denunciou toda a política do governo, da utilização dos espaços, redes, de telefone para espionagem. Se pronunciou claramente contra, está contra qualquer, tomou posição contra qualquer ato que procure castigar a Snowden. Não disseram, como muita gente diz, que ele é um herói, existe a palavra herói, que é uma grande persona, é heróico o que ele fez. A federação não foi até lá, mas falou que o que ele fez foi patriótico, que o governo é que está rompendo com a 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garantiza o direito à privacidade. Então a federação señalou do dedo, você, governo, não tem que fazer isso, não teve razão. E com relação às participações do governo norte-americano nos conflitos em outros países, a exemplo da Síria? O governo norte-americano, desafortunadamente, e eu digo isso com o norte-americano, o governo do meu país está intervindo em todo o mundo.
África hoje, Argélia, militarizando, buscando suas bases militares onde não tem. Fecha um pouco, porque não saíram de Iraque. Deixaram conselheiros, deixaram militares. E Afeganistão, a mesma coisa, vai mudar. Síria hoje está ameaçada. Irã ameaçado. Algéria ameaçado. Egito vai ser ameaçado. Tunísia, tudo as regiões onde os povos, os trabalhadores, decidem tomar nas rendas do seu futuro. Lá, os Estados Unidos dizem contra os interesses das multinacionais norte-americanas, petrolíferas e tudo. A Algéria utilizam qualquer pretexto. Então, nós estamos muito preocupados. E algo que foi muito positivo, o movimento sindical criou em 2002, US Labor Against the War, movimento sindical contra a guerra. E não foram todos os sindicatos, mas foram 45% dos sindicatos representando mais de 5, 6 milhões de trabalhadores constituíram esta organização para lutar contra o orçamento militar, as bases militares, contra a participação direta em Iraque e Afeganistão, e nós pensamos que isso deve continuar. E mês passado também, né, o Brasil presenciou uma série de protestos. Como esses protestos eles foram vistos pelos movimentos sociais nos Estados Unidos, e se lhe faz lembrar dos protestos da ocupação da Wall Street? Houve muita informação na tele, não sei, houve, sobretudo nas redes informais que tem, os jovens todos os jovens sabiam o que está ocorrendo na rua em Brasil, mas também na televisão, na mídia que todo mundo vê, saem imagens das mobilizações. Foi muito positivo. No movimento sindical, todos nós dizemos, nós temos que fazer o que fizeram lá, temos que estar na rua. O 11 de julho vai ser muito importante para o movimento sindical. Nós vamos informar o Congresso Sindical. E o movimento de Occupy Wall Street tinha as forças, mas também as debilidades desse movimento. O Occupy Wall Street foi uma irrupção de rechaço à política do governo, mas sem consignas claras, sem concepção de como fazer. Buscava se ligar ao movimento sindical. Os sindicatos não estiveram à altura de fazer essa ligação. Então, uma das lições que nós tomamos disso é que temos que dar pauta com o movimento sindical, ajudar os jovens a encontrar o caminho das reivindicações concretas, da mobilização organizada com a classe operária. Bom, os Estados Unidos ainda não têm um partido que represente diretamente os trabalhadores. Por que isso ainda não aconteceu e quais as expectativas? Os dois partidos principais, democratas e republicanos, são ambos financiados pelas grandes corporações multinacionais. Ambos, os dois. Não tem mais os dois para monopolizar todo o espaço político. Tem divergências, mas são mais táticas que fundamentais. Tem um sistema eleitoral que impede, não impede totalmente, mas que faz muito difícil a criação de novos partidos políticos. Por o sistema, não tem um sistema eleitoral de proporcionalidade. Em Brasil, se você tem 5%, 10% da votação numa Câmara Municipal, você tem direito, se eu compreendo bem, a 10% dos representantes na municipalidade. Lá, o ganhador tem todo. Então, se você não ganha,
privilegia um sistema bipartidista. E precisa muito dinheiro, de muitos meios, mídia, para criar um partido alternativo, mesmo verde, qualquer tipo de partido alternativo. Existe um partido verde, mas relativamente pequeno. O movimento sindical, em 1996, criou uma primeira tentativa de Partido dos Trabalhadores, Labour Party, Partido Laborista. Mas isso seria toda uma discussão sobre por que não deu. Em 96, o setor, quatro federações sindicais importantes deram nascimento a esse partido. E em 2002 fecharam. E fecharam porque disseram, nós agora que está Bush na Casa Branca, nós temos que apoiar de novo os democratas para sacar os republicanos e voltamos à mesma política do mal menor. Então, agora apenas estamos retomando a discussão real sobre nós precisamos, nesta situação de crise, onde Obama mostrou claramente que não está de nosso lado. E ninguém, mesmo a gente que votou, que justificava, mesmo eles dizem, não. Ele mostrou claramente que está no lado dos grandes capitalistas. Então, nesta situação, nós estamos discutindo, abrindo a discussão para que nossos sindicatos rompam com essa subordinação ao Partido Democrata e mobilizem e tomem passos práticos para a criação de nosso partido político. Bom, Alan, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio e sempre lembrando, sempre que vier ao Brasil, o programa Eu Quero Ver está de portas abertas. Obrigado e obrigado para... Eu estive muito contente de ficar na rua com os sindicalistas da CUT. O 11 de julho esteve em Recife, coreando com as palavras de ordem, muito contente. E com minha esposa, que também esteve, maestra sindicalista que esteve comigo. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.